Então, como eu estava falando aqui com vocês antes, se possível, nem sempre, como eu falei, às vezes a gente está voltando do trabalho, ainda está chegando em casa, tem que resolver alguma coisa urgente e a gente vai ter que escutar a aula ali enquanto, né, a gente faz outra coisa, mas cuidado para não ser só o nosso modo multitarefa ali, o hábito da gente tentar otimizar o nosso tempo e a gente não faz nada direito, né? Então, realmente tirar essa uma horinha para você, é uma horinha só, vou tentar ser, né, o mais objetiva possível ir direto ao ponto para ajudar vocês. Mas assim, realmente pega essa hora e fala, eu mereço esse tempo, então eu vou parar aqui e vou aproveitar, sabe? Principalmente na hora da prática, que, como eu falei, eu deixei para o final, justamente para dar tempo aí de vocês chegarem em casa, se organizarem. Mas realmente para e faz, sabe? Faz para você mesmo. Não fica tentando fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Então, se você tá com alguém, pede esse tempinho, sabe? Para você tirar para você, que vai ser muito produtivo, tá bom? E também vou deixar gravado para quem quiser reassistir, quem deu problema na minha internet, ou estava no caminho, não consegui parar para fazer a prática no final, porque a prática do final você realmente vai precisar de um tempinho, então já avisa aí para sua família que você vai precisar no final de uns minutinhos aqui em silêncio, em paz, para você fazer a sua prática, tá bom? Então, só essas organizações iniciais para a gente aproveitar essa nossa horinha aqui da melhor forma possível. E eu vou ficar de olho aqui no nosso chat também. Se tiverem dúvidas, eu vou focar então aqui bem no Zoom, né? Então, quem está aqui no Instagram também quiser ir para lá, é só comentar aqui que vocês já vão receber lá o link do nosso grupo. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, coloquem aqui, tá? Fiquem só de olho aí no áudio também para não abrir o áudio. E é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar aqui que eu vou respondendo vocês, vou ficando de olho também, tá bom? Então, pessoal, nossa Semana da Prosperidade. Por que eu quis trazer esse tema, né? Muitas pessoas pedem esse tema o ano inteiro, mas principalmente no início do ano, né? Ano novo, vida nova, a gente quer prosperar. E aqui eu vou trazer mais focado em prosperidade financeira, né? Que é o que as pessoas buscam muito, principalmente nesse início de ano. Mas prosperidade é em tudo na nossa vida, né? Abundância em todas as áreas da nossa vida. Então, tudo que eu vou falar aqui tem um fundamento, né? Não é achismo, não é coisa zen. Eu vou falar muito aqui de neurociência, vou falar muito, né, de física quântica, de uma forma simplificada, né? Porque o que importa não é toda a teoria, todos os, né, enfim, o que funciona, o que é a prática ali para você colocar na sua vida e você transformar. Né? É isso que eu quero que vocês façam, que vocês transformem a vida de vocês e não fiquem sabendo milhões de coisas sobre física quântica, tá? Então não vou complicar, vou simplificar aqui para vocês. Mas tudo tem fundamento, né, científico. Então, isso que eu vou falar, e muitas vezes eu vou focar mais na parte ali financeira, vou dar exemplos mais da área financeira, mas isso tudo você vai levar para todas as áreas da sua vida, tá? Qualquer coisa, seja para a saúde, para os seus relacionamentos amorosos, enfim, para qualquer coisa, tudo isso se aplica também, tá? Porque eu vou ensinar vocês aqui a reprogramarem a mente de vocês. Então, eu tive a ideia, né, de fazer essa semana, porque é um tema muito pedido nesse início do ano, e tem dicas, assim, muito simples, práticas que a gente pode fazer para começar a reprogramar a nossa mente com relação, né, à nossa prosperidade. Porque muitas vezes o que bloqueia não é o externo, muitas vezes sim, tá? 99% das vezes. Não é o externo só é um reflexo do interno, né? E a gente fica achando que tem que resolver fora e a gente esquece que o caminho é o contrário. A gente tem que primeiro resolver dentro para isso, né, influenciar o que está à nossa volta, né? Porque a gente cocria a nossa realidade, a gente manifesta a nossa realidade o tempo inteiro, né? Então hoje vamos falar de crenças limitantes, que é um assunto bem importante. Vamos descobrir quais crenças a gente tem com relação ao dinheiro. E como eu falei, vocês podem pegar e aplicar isso para outras áreas da vida para vocês testarem quais crenças vocês têm também com relação a outros assuntos, a outras áreas da vida também. Vamos falar também sobre algumas leis universais, tá? Também. Então, por exemplo, muito se fala hoje em dia sobre lei da atração, né? Tem gente que fala, eu não acredito em lei da atração. Então, não tem como, é uma lei universal, né? Igual a lei da gravidade, não importa se você acredita ou não, ela está atuando na sua vida.
né? Você não precisa acreditar nela. A lei da atração é a mesma coisa, mas talvez a lei da atração esteja acontecendo da forma que você não quer, porque tudo de ruim na sua vida, desafiador, e aqui vamos, né, focar na parte do dinheiro, mas pode ser relacionamentos amorosos ruins, você está atraindo, você está co-criando isso na sua vida também. De acordo com várias coisas, né, que você pensa, que você sente. Então, tudo isso a gente vai falar aqui hoje como resolver, mas você também está co-criando, né? Só que não é uma coisa boa. A gente pensa, a lei da atração é só para a parte boa. A gente também pode atrair, né, coisas que a gente não quer muito, porque temos crenças limitantes, temos, né, vibramos em frequências baixas, enfim, mas vamos resolver tudo isso hoje, tá bom? Então, só para dar essa introdução, então trouxe assuntos que eu gosto muito aqui da parte mais teórica, dicas práticas também ao longo desses 3 dias, dicas que eu implemento na minha vida todos os dias, porque todos nós, né, temos muitas crenças que a gente vai herdando, que a gente vai. Tem muitas crenças até que não são, a maior parte delas não é nem consciente. Então, hoje vai ser legal até para a gente fazer um exercício para você descobrir algumas crenças que talvez você não saiba que tem, que é muito mais fácil quando a gente sabe que a gente tem algumas crenças, né? Então, vou falar mais de dinheiro, mas uma crença, por exemplo, com relação a amor. Ai, amor dói. Amor é sempre sofrido, é sofrimento. Né? Ai, se eu amo muito, então eu sofro muito por amor. Isso é uma crença. Não precisa ser assim. Você pode ter relacionamentos saudáveis, mais leves. Mas se eu acredito nisso, eu vou manifestar isso. Né? E muito ao longo da minha vida, a maior parte dos meus relacionamentos, antes de eu entrar nesse mundo do autoconhecimento, né, de estudar tudo isso, eu só atraía relacionamentos assim, sofridos, tóxicos. Ai, era tudo difícil. Por quê? Porque eu acreditava, eu tinha essa crença que amor era dor, era sofrimento. Então, se eu amava muito, eu ia sofrer muito, novela mexicana, né? E eu atraí relacionamentos assim, no momento que eu percebi essa crença e trabalhei, reprogramei essa crença, eu parei de atrair pessoas assim. E comecei a ter relacionamentos saudáveis, né? Então, serve absoluta, tudo que eu estou falando aqui você pode aplicar para qualquer coisa na sua vida, tá? Lógico, a parte financeira, você vai descobrir hoje crenças aqui que talvez você não saiba que você tem. E a gente tem várias, né? Então, por exemplo, eu cresci vendo meu pai trabalhando muito até de madrugada, né? Meu pai é advogado, sempre trabalhou muito, escritório, aquela correria, muito trabalho. Então, na minha cabeça, sempre, né, para você prosperar, você tem que morrer de tanto trabalhar, né? E isso é uma crença. Pode ser que sim, você pode ganhar muito dinheiro se matando de trabalhar, mas você também pode fazer algo que você ama de forma mais leve, né? Outra crença, às vezes, que a gente tem, a gente tem que trabalhar, tem que trabalhar com o que dá dinheiro, não com o que você ama. Só assim, né? Eu não vou ganhar dinheiro sendo terapeuta holística, né? Trabalhando com meditação. Eu tinha um pouco essa crença no início, eu fui trabalhando, porque eu posso ser próspera trabalhando com absolutamente qualquer coisa. Mas a gente tem essa ideia, né? Ah, se eu não for advogada, engenheira, médica, eu não vou ganhar dinheiro, né? Uma crença de quem trabalha, e se tiver alguém aqui, pode comentar também, se você pensa assim, ou já pensou. Muitas vezes os terapeutas, né, principalmente quem trabalha com essa área de autoconhecimento, terapeutas holísticos, têm essa crença, né, de que é feio eu ganhar dinheiro com isso, né? Então eu tô ajudando as pessoas, eu tô ganhando dinheiro com a dor da pessoa, não, eu tenho que ajudar porque eu sou uma pessoa boa. Mas aí tem uma vida que não é próspera, né? Tá passando perrengue ali o tempo inteiro, tá ajudando os outros, né? Estão prosperando, estão vivendo bem, estão resolvendo seus BOs, né? Internos, mas a pessoa que está ajudando não está prosperando, porque ela não se sente merecedora daquilo, daquele dinheiro, né? De prosperidade, ela se sente culpada. Então, um monte de coisa que a gente pode ir trabalhando, né? Coisas que a gente vai pegando aí ao longo da nossa vida, que a gente vai vendo, vai, né? Vivenciando, e a gente vai criando, né? Esses limitadores aí, esses bloqueios na nossa mente, que a gente nem tem ideia, né? Do quanto atrapalham aí a nossa vida. Então, vamos resolver tudo isso hoje, né? Falando aqui, como eu já introduzi, falando de crenças limitantes, né? Então, só, né, falei um pouco aqui da minha questão com crenças. Então, gente, uma coisa muito importante, tá? Eu tô passando aqui coisas que eu aplico na minha vida, mas isso é um trabalho diário, tá? Não é tipo, eu vou fazer uma prática aqui, vou resolver todas as minhas crenças limitantes, maravilha, toca a vida. Não é assim
que funciona, tá bom? Você tem crenças, todos nós temos crenças muito enraizadas, então você tem que ter muita paciência para desprogramar isso e reprogramar. Dá um certo trabalho, dá, mas resolve a vida. Então é você escolher se a sua vida no momento não está exatamente do jeito que você quer, em qualquer área, tá? Você quer escolher continuar assim, continuar fazendo o que você está fazendo, ou é melhor fazer diferente e ter resultados diferentes? Né? Então, o maior problema das pessoas é falta de paciência e disciplina. Né? Então, a gente começa uma coisa, dieta, meditação, um monte de coisa. Né? Exercício físico ali, enfim, a gente começa, dá um gás ali no início, no máximo por um mês, né? Muitas vezes menos do que isso, depois a gente desiste. Né? Fala, ah, não, não, não tô vendo muito resultado, desiste. Aí não tem jeito. Né? Isso pode ser com exercício físico, meditação, com seu negócio novo que você começou, né? Então, no início não deu certo, então vou desistir. Não, é a gente focar naquilo, né? Mas a gente fica com preguiça, fica impaciente e acaba largando e diz que a gente não consegue, né? Então, a gente consegue tudo que a gente quiser, mas a gente precisa persistir também, né? Se a gente largar tudo, aí realmente a gente não vai conseguir. Então, é importante, é um trabalho diário. Eu faço também, então nada do que eu vou passar aqui eu não faço, tá, gente? Já apliquei comigo com centenas de pessoas e deu certo. Inclusive, estudei com professores incríveis, né, de reprogramação mental, de lei da atração. Deixa eu ver aqui as mensagens de vocês. Boa noite para quem está entrando. Estudei com os melhores, porque eu queria realmente, né, estudar com os melhores. Então, Joe Dispenza, Elaine Orives, né, Joe Vitale, Regan Riley, eu estudei com os melhores mesmo, porque eu queria aplicar na minha vida, tendo as melhores ferramentas e passar isso para vocês também, tá? Então, tudo aqui é muito comprovado, tudo que eu vou falar aqui, então confia, se você praticar vai dar certo, tá? Mas, como eu falei, como crenças são coisas muito enraizadas, a gente precisa ter um pouquinho de paciência. Então, até hoje, eu vou limpando crenças, né? Às vezes a gente limpa umas crenças, né, mas estão mais ali na superfície, e surgem outras também. E tá tudo bem, a gente vai limpando, vai olhando para elas. O importante é a gente tomar consciência que elas estão ali. Só assim a gente consegue começar a limpar, né? Então, tá tudo certo. É um trabalho. Às vezes, algumas pessoas têm mais, outras têm menos crenças, mas é isso, é um trabalho que você tem que fazer. Ninguém pode fazer por você, né? E eu falei, não tem como. Não vai ser uma meditação, fazer uma semana que vai resolver a sua vida, né? Mas faça isso, porque você merece a vida dos seus sonhos. Você merece realizar as coisas que você deseja, né? E muitas vezes a gente sente, e eu já senti isso várias vezes, né? Antes de começar a trabalhar tudo isso que você se esforça, se esforça, se esforça, e parece estar empacada, que as coisas não andam direito, ou anda e anda para trás depois, e você fica desanimada. Por quê? Porque a gente tem esses bloqueios internos. Então a gente não vai conseguir avançar no externo se a gente não trabalha esses bloqueios internos primeiro, né? Ou até vai conseguir, mas com muita dificuldade, com muito suor, né? Então a gente pode fazer tudo isso de uma forma mais leve. Então, a gente vai limpando, vai trabalhando as nossas crenças e vão surgindo outras. Até hoje eu limpo algumas crenças que eu tenho. Elas são muito enraizadas. Às vezes elas aparecem e ele fala, opa, esse pensamento aqui, isso eu não quero levar adiante. Né? E é isso, essa tomada de consciência, porque elas vão aparecer ao longo do dia, enquanto a gente está trabalhando, enquanto a gente está convivendo com os outros, quando a gente vê algo que a gente gosta muito, e você fala, e vem aquele pensamento intrusivo, tipo, eu nunca vou ter isso, isso é muito caro. Não, cancela esse pensamento, né? Porque as coisas vão acontecendo assim, na vida mesmo, tá? Deixa eu ver só que alguém está com o microfone aberto. Deixa eu fechar aqui para não ficar chiando. Prontinho. E gente, galera que entrou depois aqui, qualquer coisa, mandem mensagem. Eu estou de olho no nosso chat, tá? Qualquer dúvida com relação ao que eu estou falando, se quiserem comentar alguma coisa, tá bom? Falem comigo aqui para a gente bater um papinho, tá? Eu não ficar aqui falando sozinha. Márcia, botou aqui. E quando a gente não sabe dessas crenças? Márcia, então, a gente vai descobrir, tem uma forma hoje que eu vou ensinar no final, que vai ser a nossa prática, como você pode descobrir algumas crenças, né? Porque a maior parte, como eu falei, é inconsciente mesmo, tá?
Então, é isso. Mas o importante, limpeza geral, né? Como limpeza energética, tudo isso também vai limpando de qualquer forma, vai limpando tudo e não necessariamente você, como a gente faz, né? Você já fez limpeza energética comigo. Você não precisa saber quais são as suas crenças. Eu vou limpar, né? Mas se você quiser saber quais são as suas crenças, a prática de hoje eu vou te ensinar isso, tá bom? Michelle botou aqui, a limpeza é feita apenas com a tomada de consciência? Não tem problema, chegou na hora certa, Michele. Não, a gente precisa tomar consciência, mas a gente tem que agir para limpar, né? E a gente tem várias formas de fazer isso. Então, isso que eu vou passar para vocês ao longo desses 3 dias, tá? Como a gente vai fazendo essa limpeza, né? Essa desprogramação de crenças e uma reprogramação, substituindo por crenças fortalecedoras, né? Crenças positivas. Então, vamos falar bastante disso ao longo aqui dos nossos 3 dias. E é isso, gente. Quando a gente fala de limpeza, né, a gente imagina que elas vão sumir. Então, isso é uma coisa muito comum também, né? Ah, vamos limpar, limpar crenças. Claro, a gente limpa, mas é muito comum elas voltarem. Por isso que eu falei que é um trabalho diário. Porque elas estão tão enraizadas, que isso vai tentar voltar em algum momento, né? Aquele pensamento vai voltar. Então, por isso que é, na verdade, um estilo de vida, né? A gente viver no autoconhecimento, no autocuidado. Por quê? Se você fizer ali só uma semaninha, legal, você vai se sentir melhor, as coisas vão dar. Daqui a pouco essas crenças vão te engolir de novo. Porque você passou mais tempo da sua vida treinando essas crenças, né? Do que o contrário, que essas crenças fortalecedoras, que estão aí, vão estar aí por tempo, né? Então, as crenças limitantes ali, antigas, vão vir. Então, não estou já falando porque a gente quer sempre um milagre muito simples, uma pílula mágica, né? E é esse trabalho diário, mas as pessoas que transformam a vida e chegam onde querem, elas fazem esse dever de casa, né? Não tem jeito. Tá? Até todos esses professores que eu falei, vai ouvir a história deles, né? O Joe Dispenza teve uma questão física até, e ele reprogramou a mente dele por muito tempo, acho que foram anos, que ele foi até realmente se curar, conseguir andar de novo com tranquilidade. Então, mas ele era uma coisa que era muito importante para ele. Então ele não falou, tô com preguiça, não vou fazer isso aqui, né? Então depende do que você está querendo manifestar na sua vida, mas tem que ter aquele trabalho diário, né? Só que é isso, às vezes a gente quer tudo no nosso tempo e não no tempo divino, né? No tempo do universo, que é o tempo certo. E a gente fica achando, então, não tá dando certo porque não veio no tempo que eu queria, né? Então, isso é muito importante também. Henrique, esses exercícios envolvem meditação também. Ao longo desses 3 dias, vamos ter algumas meditações, outras que não. Hoje, por exemplo, vai ter uma meditação e um exercício prático, tá? Então, a gente vai misturar. Porque reprogramação mental pode muito ser feita com meditação, em grande parte, tá bom? Então, vamos lá. Vou ficar de olho aqui no nosso chat para a gente ir conversando. E isso a gente vai falar muito no terceiro dia também. Então, tudo tá amarradinho, tá? Mas é isso, o trabalho ele começa por dentro. A gente gasta muito mais energia e tempo querendo mudar o externo e depois a gente muda o interno, né? E se você fizer o contrário, você vai ganhar muito mais tempo, vai ter uma vida muito mais leve. Então, agora que já falamos do sistema de crenças, um pouquinho, e mais importante a parte prática no final, só quis introduzir para vocês. A gente vai falar agora das nossas leis universais e escassez, né? E aí, de novo, vou falar que as leis universais servem para tudo, mas eu vou falar aqui mais focado em, né, no financeiro, em exemplos financeiros, mas, de novo, você pode aplicar para tudo na sua vida, tá bom? Então, pessoal aqui do Instagram, eu vou focar agora só no Zoom, então quem quiser continuar assistindo a aula, vem para cá, comenta para esperar, vem para o nosso grupo para a gente tocar a nossa aula por aqui. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai fazer a nossa prática também. E eu prefiro ficar com atenção total, plena aqui, só no Zoom. Tá bom? Então, beijo. A gente se vê por lá. Prontinho, gente. Agora vamos ficar só aqui.
E vamos para as nossas leis universais. Todo mundo já ouviu falar sobre isso, sobre leis universais? Alguém conhece um pouquinho, nada? Eu não vou falar de todas, tá? Mas vou falar de algumas principais aqui, como eu falei para vocês. Eu quero ser bem objetiva e trazer reflexões práticas importantes, né? Se eu também falar muita coisa, acaba enrolando vocês mais do que ajudando, né? Porque fica muita informação. Se eu vou deixar os exercícios gravados. Eu vou deixar a aula gravada para quem quiser reassistir, porque às vezes, né, como eu falei no início da aula, às vezes a gente está no caminho para casa, a internet não está pegando direito, ou se naquela hora específica da prática a gente não consegue fazer. Então, tenta fazer ao vivo, porque você vai poder tirar suas dúvidas, né, também comentar, enfim, né, eu estou aqui para ajudar vocês mesmo. Então, aproveitem, aqui o ao vivo, mas qualquer perrengue aí vocês conseguem assistir depois, tá bom? Então vamos lá para as nossas leis universais. Então, algumas muito importantes. Vou passar aqui, nosso slide. E peraí que eu fiz besteira aqui, deixa eu botar aqui no cantinho. Vamos falar primeiro aqui da lei do equilíbrio, tá? Então, quando, por exemplo, você só quer receber, mas você tem medo de dar. Peraí, deixa eu só checar, gente, que eu acho. Tem alguém com o áudio aberto só para fechar aqui. Pronto. Quando você só quer receber, mas tem medo de dar, tá? Então, por que que isso acontece, né? E sintomas, dessa escassez, por exemplo, né? Você tem medo de gastar dinheiro, de investir. Então, o dinheiro, ele é uma energia que precisa circular, né? Então, por exemplo, você não investe, você compra qualquer besteira na Shopee, pede iFood, mas você não quer investir em conhecimento para você, que é algo que realmente vai mudar a sua vida, o que vai cuidar da sua saúde emocional, mental, né? Então, o que que acontece? A lei do equilíbrio diz que o fluxo da abundância depende desse dar e receber, né? Então, se a gente também quer receber, a gente tem que dar também. A gente tem que fazer essa energia do dinheiro fluir, né? Então, às vezes a gente só quer reter ali o dinheiro por medo, e a gente bloqueia esse fluxo que não se renova. Então, um exemplo, a gente só quer juntar dinheiro. A gente junta, junta, mas nunca quer gastar, nunca quer investir em nada. Eu até postei hoje um reel que falava isso, né? Por exemplo, cuidar da saúde mental não é um gasto, é um investimento. E nas coisas da sua vida, você vê tudo como gasto ou você vê como investimento? Né? Então, por exemplo, se você paga uma academia, isso não é um gasto, você está investindo na sua saúde física. Se você quer ser uma velhinha, um velhinho, né? Pensa no seu futuro. Como é que você quer? Eu estava falando isso esses dias com alguns amigos, né? Se você quer ser um velhinho que faz tudo o que quer, né? Que tem boa, né, boa saúde e resolve tudo sozinho, né? Não fica doente, tem um corpo forte, né? A gente precisa disso também na velhice, né? Que sustenta ali, que a gente consegue fazer as coisas, né, do nosso jeito sem depender dos outros. E aí, o que que você está fazendo? O que que seu eu do agora está fazendo para co-criar esse eu do futuro? Né? Então, ir para academia, pagar uma academia ali, é um investimento. E a gente muitas vezes, isso é uma dica muito importante, que tem até lá no e-book, né, de prosperidade. Então, já vou adiantar essa dica para vocês. Paguem contas, paguem coisas, em vez de ter o hábito de pagar reclamando, paguem com gratidão. Tipo, que bom que eu tenho esse dinheiro para pagar isso. Tá? Vou dar um exemplo muito comum. Às vezes quebra alguma coisa que a gente não estava esperando. Que que a gente faz? Reclama. Você paga aquele negócio com vontade de matar. Oh, meu Deus, não queria gastar esse dinheiro. Tá bom, não queria, acontece, né? Com todo mundo. Mas você pode pagar isso reclamando, xingando, falando, ai, meu Deus, que droga, não queria pagar isso, que raiva. Tô jogando dinheiro fora. Não... Ou você pode falar, tudo bem, mas que bom que eu tenho essa reserva, que bom que eu posso pagar isso. Né? Conta quando chega, a gente fica, ai, meu Deus, que conta, que saco, boleto. Paga com mais gratidão. Ah, que bom que eu tenho esse dinheiro aqui para pagar a minha luz, que me dá tanto conforto. Eu posso ligar meu ventilador, meu ar-condicionado, tem a minha internet, que bom que me proporciona momentos assim, né, para me cuidar, para fazer minhas coisas, né? Então, pagar com um sentimento de gratidão, isso é um treino também, tá, gente? Porque a gente tem esse hábito.
de reclamar quando está gastando dinheiro, né? Então, que bom que você tem aquele dinheiro, né? Às vezes você tem um dinheiro que você guardou ali, bom, você não queria usar para isso, mas que bom que você tem, que você pode usar para algo que quebrou, para resolver algo, para investir num curso ou em alguma coisa que vai realmente transformar a sua vida, que vai fazer você ter uma vida melhor, até mentalmente, não estou falando de dinheiro só, né? Então a gente tem que movimentar, tá bom? Ih, peraí que borrou tudo aqui, né? Agora que eu vi que ficou borradinho aqui. Depois eu ajeito, tá? Então, esse dar e receber é importante se a gente quer ter mais prosperidade, né? Porque senão a gente só fica juntando e não gasta, e o dinheiro é uma energia, né? Que precisa circular. Bom, deixa eu ver se vocês botaram alguma coisa aqui. Qualquer dúvida do que eu for falando, tá? Mandem aqui. Próxima lei que é muito importante, lei da unidade divina, né? Quando a gente se sente separado da abundância, da prosperidade, né? Então, uma forma de escassez, a gente sentir que, né, dinheiro é muito difícil de ganhar, ah, é só quem fulano tem sorte, né? E por que que isso acontece, né? Essa lei da unidade divina diz que nós somos todos parte desse fluxo de abundância, né? Todos, como, né, quando a gente fala, inclusive nas aulas de lei da atração, né, de física quântica, quando a gente estuda tudo isso, a gente faz parte do todo, né? Então a gente tem esse divino em nós também. E aí usem a palavra que vocês quiserem, tá, gente? Todo, o universo, Deus, cada um acredita numa coisa, tá? A gente tem essa parte divina em nós. Então, por isso que é cocriação. A gente está cocriando ali, a gente está junto com o universo, cocriando o tempo todo. E a gente esquece de como a gente tem já essa abundância, essa prosperidade dentro da gente, mas a gente não acessa, né? Muitas vezes. A gente nem sabe como. Está nesse piloto automático da vida e é isso, né? É, Então, quando a gente se sente excluído, separado, né, do todo, a gente se desconecta, óbvio, desse fluxo natural da prosperidade, né? A natureza, por exemplo, a natureza é abundante, né? E a gente faz parte de tudo isso. Então, uma coisa muito que ajuda muito a trabalhar essa lei da unidade divina é a gente trabalhar, investir na nossa espiritualidade. E aí, da forma que fizer sentido para você, tá? Eu, por exemplo, não tenho nenhuma religião, mas eu sou uma pessoa espiritualizada, né? Eu acredito ali em algo maior, eu me conecto com isso todos os dias, e é incrível quanto, né? Quanto mais a gente se conecta com isso, e vou falar muito dessa questão da espiritualidade também mais para frente, mas durante muito tempo, né? E para quem, né, não me conhece, no início eu comecei com mindfulness, eu era uma pessoa muito ansiosa, estressada, eu tomava milhões de remédios, né? Para convulsão nervosa, enxaqueca nervosa, gastrite nervosa, tinha crise de ansiedade todos os dias, no final da tarde, né? Vivia doente, porque, lógico, minha imunidade estava péssima, era uma pessoa totalmente desconectada de qualquer, né, espiritualidade. E nada por acaso, né? Um dia meus médicos me mandavam meditar, cuidar da minha saúde mental com meditação. E eu falava, ai, não, isso não é para mim, isso é muito zen, eu não tenho religião, achava que tinha a ver, né? Achava que era só para quem era muito tranquilão e eu sou uma pessoa agitada, enfim, resisti muito tempo. E quando eu comecei com mindfulness, né, que é a atenção plena que a gente vai fazer hoje, daqui a pouquinho, uma prática. E tem muito da neurociência, eu sempre gostei dessa parte de pesquisa, porque eu sempre fui muito do como, por quê? Né? Então, uma pessoa me falava alguma coisa, eu falava, não, como isso acontece? Por quê? Aí, quando tem pesquisa, para o cético, é muito mais fácil, né? Então, eu falava, bom, então isso não é achismo, se tem pesquisa aqui, um monte de pesquisa, funciona, é só botar em prática, né? Então, durante muito tempo, mudou muito minha vida, mudou minha saúde, eu tive alta de todos os remédios, minha vida é outra, né? Tanto que eu acabei largando o meu trabalho e comecei a trabalhar com isso. No início era um hobby, e aí virou minha vida. Hoje em dia eu dou aula para empresas no mundo todo, em grupos, né? Tenho o Clube Vida em Equilíbrio. Então, virou realmente o meu trabalho, mas foi uma consequência do meu processo de cura. Que é o que as pessoas geralmente me pedem para contar, né? Quando eu vou para uma empresa dar uma palestra, é o que eles querem que conte, porque é esse processo de cura que todos nós podemos fazer, né? Só que a gente precisa trabalhar, não é de uma hora para outra. Mas comecei muito nessa parte neurocientífica, de pesquisas, e eu estava muito desconectada ainda da minha espiritualidade. Então, nos últimos anos, nos últimos
3, 4 anos, eu tive muitos chamados para desenvolver mais a minha espiritualidade. Não esquecer disso, sabe? A pesquisa, né? A neurociência é tudo muito interessante, muito legal. Me especializei nisso, né? Fiz pós-graduação nisso, em neurociência, comportamento, mas ter essa parte espiritualizada também, que isso é muito, muito importante, gente. E assim, parece dar um salto, né? As coisas já estavam andando, já estudava física quântica, um monte de coisa, mas no momento que eu botei a espiritualidade junto, deu um boom, assim, sabe? Então, essa parte é importantíssima. E aí, seja espiritualidade da forma que você entende que funciona para você, mas você se conectar com isso, né? Você se conectar com o seu eu superior, isso é muito importante, tá? Então, aluno, acredita em nada. Então, acredite em você. Você tem aí o seu mestre interior, o seu eu superior, se conecte com ele, tá? E vou ajudar nisso tudo também. Tá? Então, tudo que eu estou falando aqui, eu vou trazer soluções mais práticas, tá? Mas aqui é só a parte teórica para vocês entenderem como as coisas funcionam, tá? Então, agora a lei da correspondência. O caos interno vai refletir no caos externo, né? Então, se a gente tem, por exemplo, a vida financeira desorganizada, não adianta você estar sempre ali pagando as coisas no susto, não saber quanto você ganha no total, quanto você gasta, né? A gente precisa organizar ali minimamente. Não dá pra gente viver assim, nessa loucura, soltar, né? Totalmente. A lei da correspondência, né, ela vai dizer que o que está dentro sempre reflete o que está fora, né? Então, também, se você tem muita confusão mental, como está a sua mente, né? Porque se a gente vive, né, com a mente muito agitada, confusa, a gente tem muito medo com relação a dinheiro, a gente sente muito essa escassez, né, esse medo da falta o tempo todo, isso vai gerar um caos externo também na sua vida financeira, né? Então, por isso, de novo, o trabalho é interno, principalmente, porque bagunça o externo não tem jeito. A lei da vibração, que as pessoas, né, tem muito a ver, as pessoas conhecem muito mais a lei da atração, mas a lei da vibração está diretamente ligada também, que o seu estado emocional, ele repele ou atrai também a prosperidade financeira e todo o resto, tá? Qualquer prosperidade, qualquer abundância. Então, vou dar um outro exemplo aqui só para ajudar vocês. Na questão de relacionamentos, por exemplo, que é um tema também que me perguntam muito, né? Se eu quero, eu penso, eu quero, vou manifestar aqui um relacionamento muito saudável, muito feliz. Eu vou falar que, inclusive, era um erro meu, tá? Eu queria muito um relacionamento muito legal, com uma pessoa muito legal, mas eu estava pensando isso. Por isso que pensa essa coisa só de pensamento positivo, ficar repetindo mantrinha positivo, isso não funciona. Aí a pessoa fala, lei da atração não funciona para mim. É porque a gente não está fazendo certo, né? A gente fica ouvindo aí um monte de dica rasa no Instagram, na internet, não vai dar certo mesmo. Mas se eu penso uma coisa, eu quero muito esse relacionamento, pensando muito nisso, mas eu não me sinto merecedora, eu me sinto insuficiente. Se eu vibro no medo de ficar sozinho o tempo todo, eu vou atrair o quê? O que que vocês acham, né? Eu vou atrair. Eu tô nessa vibração aqui, baixa, e eu vou estar querendo uma coisa de vibração alta, não vai, né? É, tudo é energia, né? Tudo é vibração. Então, se eu me conecto à rádio, né? Eu não vejo, é uma vibração ali, uma energia, né? Eu não tô vendo. Mas eu me conecto ali, eu aperto o botãozinho e escuto a rádio. Se eu ligo numa rádio jazz, eu não vou ouvir funk, eu vou ouvir jazz, né? Então, eu tô sintonizada naquela frequência. Então, se eu não quero ouvir mais funk e quero ouvir jazz, ou ao contrário, eu tenho que me sintonizar naquela frequência para atrair mais do mesmo. Atraímos o que somos, o que vibramos. Então, não adianta só ter pensamento positivo se eu estou vibrando no medo, na escassez, no não merecimento, né? Não se sentir bom o suficiente. Então, não vai adiantar, tá? A gente precisa trabalhar. Então, não merecimento, né? Não se sentir merecedora, não se sentir boa o suficiente também são crenças limitantes, né? Então, a gente precisa trabalhar a nossa vibração. Inclusive, é possível a gente medir a nossa vibração, em quantos hertz a gente está vibrando. Não sei se vocês já ouviram falar, quem é meu aluno, com certeza já,
que eu falo muito da escala de Hawkins, né, a escala das emoções, que a gente consegue medir com o pêndulo lá direitinho, a gente consegue medir e descobrir em quantos hertz a gente está vibrando, em frequências negativas ou positivas, frequências de expansão, que aí são frequências onde a gente realmente começa a cocriar com mais facilidade os nossos sonhos, né? Então, isso também vai ter um presente para vocês lá no grupo sobre isso, para vocês saberem quantos hertz vocês estão vibrando. E aí, sobre frequência vibracional, lei da vibração, né? Então, ela é determinada, na verdade, pelas suas emoções predominantes. Uma outra dúvida comum, as pessoas falam, ah, Lu, mas então se eu tô triste, a minha frequência baixa? Então, a pessoa fica neurótica, fala, meu Deus, eu não posso ficar triste, eu não posso ficar ansiosa, eu não posso... Então, respira, tá tudo bem. Vamos ficar tristes, ansiosos, frustrados, blá, porque somos seres humanos, né? Mas são as emoções predominantes. Então, pensa hoje no seu dia. Qual foi a maior parte dos sentimentos e emoções? Eu não gosto de falar positivo ou negativo, tá? Emoções são emoções, a gente vai sentir todas. Tem a parte boa e a parte nem tão boa de todas, né? Mas isso é um assunto para uma outra aula, eu falo muito disso, quem é meu aluno de Mindfulness já ouviu muito isso. Mas vamos lá para o que é importante agora. É, a gente pode vibrar, né, em frequências mais altas, como amor, a gratidão e milhões de outras, né? Que tem essa escala de Hawkins, depois eu mando para vocês lá no grupo para vocês verem. Alguém já conhece? Comentem aí para eu saber de vocês. Comentem no nosso chat. E eu posso mandar, se vocês quiserem. Então, se vocês quiserem, coloquem aqui, quero, que aí eu já sei que vocês querem ver, e eu mando para vocês lá no grupo também, tá? Para vocês entenderem quais são as escalas, né? Então, emoções predominantes. A maior parte do meu dia eu passo em frequências assim, mais desafiadoras, né? Como tristeza, ansiedade, escassez, a falta, eu tô o tempo inteiro achando que vai faltar, que eu tô ferrada, que aí, realmente, a sua frequência vai ficar baixa. Agora sim, eu tô lá com a frequência alta. Poxa, aconteceu uma coisa que me deixou triste. Tudo bem, tem motivo para eu estar triste, mas eu não tô nutrindo aquela tristeza para sempre. Eu vou ficar triste e vai passar. Me deu uma certa ansiedade. Tá bom, fui lá, me cuidei, fiz uma meditação, me acalmei, tá, voltei pro meu equilíbrio, né? Então, não precisa de ficar nessa neurose que a gente está baixando frequência o tempo todo, tá? As emoções predominantes. Então, como eu passo a maior parte dos meus dias? Isso que vai ditar a sua frequência vibracional, tá? Então, você vive com raiva, preocupado, reclamando, né? Você está circulando ali em frequências baixas. Isso não é legal. Então, reclamação, muito cuidado, gente, com reclamação, principalmente nesse calor. Então, autoconhecimento, consciência, né? Ficar reclamando, reclamar do calor, reclamar do trânsito, reclamar do... Engole, fala, tudo bem. Reclamar disso vai mudar? Reclamar do trânsito vai fazer o carro andar mais rápido? Não vai, então não vou reclamar. Reclamar do tempo vai fazer ficar mais fresco? Não, então não vou reclamar. Escolha com consciência, né? Então, podemos escolher o tempo inteiro. Então percebam, porque a gente atrai mais do mesmo. Então, se você está na frequência da reclamação, você vai atrair mais o quê? Mais coisas para reclamar, tá? Então repare que tem sempre aquela pessoa na nossa vida que vive reclamando. Seja um amigo, um parente. Já reparou que essa pessoa vive ferrada? Tudo acontece com ela, que as coisas só pioram. Porque ela está vibrando, ela está atraindo mais do mesmo. Né? Agora, repara, as pessoas. Eu não estou falando de ser gratiluz, tá? Não estou falando de positividade tóxica, mas tudo que a gente coloca a nossa atenção cresce. Então, os desafios estão aí para todo mundo, para vocês, para mim, para absolutamente todo mundo. Até para as pessoas mais ricas do mundo, elas têm desafios, né? Mas também tem coisas boas acontecendo. Então, o que que a gente vai colocar a lente de aumento? Porque tudo que a gente coloca a nossa atenção cresce. A gente vai ter mais daquilo. Então, tudo bem, eu estou vendo os desafios, eu vou lidar com eles da melhor forma possível, mas eu também enxergo o que eu já tenho de bom na minha vida, né, na nossa vida, e a gente vai falar muito disso amanhã, tá? Então, se alinhe com a frequência. Então, repara, as pessoas que são gratas, né? Elas atraem mais coisas boas para a vida delas, né? Te agradecer mais do que reclamar, tá bom? E lei da atração, por último, você só consegue, né, também ver na sua vida o que você acredita que é possível. Né? Então, se a gente foca mais no medo da falta, a gente vai ter mais disso, a gente vai atrair mais disso, né? E aí tem muito a ver com a lei da vibração, né? Acabei falando mais sobre ela e muito é alinhado com a lei da atração também. A gente não enxerga, se eu acho que é impossível ter um relacionamento feliz, saudável, se eu acho impossível ganhar X por mês, aí pensa aí no valor que você quer, né? Ou trabalhar com
como eu já pensei, né? Trabalhar com essa parte mais holística, né, de autoconhecimento e ter uma vida próspera, eu não vou ter. Se eu não acreditar nisso, eu não vou ter, né? Por quê? Tudo começa na nossa mente, tudo começa ali com o pensamento, né? Vou dar um exemplo bobo, tá? Se você quer comprar um carro, começou com um pensamento, né? Você se organizou, você pensou qual carro, pensou por quê, você juntou dinheiro, se organizou, foi lá, né? Uma viagem só vai acontecer porque eu pensei nela antes. Eu achei que aquilo era possível, eu falei, quero viajar para tal lugar, então eu vou viajar, vou me organizar, né? Se você acha que é impossível, você nunca vai para lá, né? Simples assim. Então é isso, né? Então a gente precisa também acreditar que aquilo já é nosso. Isso é muito desafiador. A gente fala, ai meu Deus, claro que isso não vai acontecer, né? E vem aquele pensamento intrusivo, isso não vai acontecer nunca, meu Deus. E a gente precisa trabalhar a nossa mente para isso, tá? Reprogramar a nossa mente. Então lembra, sempre, semelhante atrai semelhante, né? Então, se a sua mente está programada para ver dificuldades, você reforça essas crenças, né? E fica preso nesse ciclo e vai atrair mais dificuldades, tá bom? E aí, como a gente cuida, né, de todas essas questões, né? Como a gente cura todos esses sintomas, toda essa escassez, como eu dei exemplo em todas essas leis, né? Para a gente ativar essas leis universais a nosso favor e a gente ter mais abundância, mais prosperidade na nossa vida, né? Meditação, a atenção plena, o mindfulness, que a gente vai fazer daqui a pouco, mas que não é só a meditação, a gente vai fazer uma meditação de mindfulness, mas é levar essa atenção plena para o seu dia a dia, isso é muito importante, tá? Até no Clube Vida em Equilíbrio tem uma pasta lá só de atitudes de mindfulness, com dicas para o dia a dia. Então tem muito tema lá, pastinhas que vocês têm, além das meditações, para vocês entenderem e aplicarem mais isso na vida de vocês, né, ao longo do dia mesmo. Então isso vai reprogramar a sua vibração, né, vai reduzir o medo, a ansiedade, que são grandes bloqueadores, a gente vai falar muito disso, né, dos 6 passos aí para a gente manifestar o que a gente quer, que é o assunto de amanhã. Então, tudo isso vai reprogramar a sua energia, tá? A meditação vai ajudar e a mindfulness vão ajudar demais nisso. A gente visualizar, né? Como eu falei da lei da vibração, a gente precisa acreditar no que a gente deseja. E como uma das formas de fazer isso? Imaginando, né? E desde pequeno, normalmente a gente é muito mais criativo quando a gente é pequeno, né? A criança tem uma imaginação, uma criatividade enorme, e a gente vai entrando ali no automático, na correria da vida, a gente vai perdendo isso. Então, retomar essa visualização mais criativa, né? Então, a gente treinar a nossa mente para enxergar essas possibilidades e não focar nos obstáculos. E aí, quando a gente fala de visualização, eu falava isso, tá? Então, por isso que eu vou dar esse exemplo. Ah, eu não consigo visualizar. Então, não existe não conseguir visualizar. Se você consegue imaginar qualquer coisa, né, você consegue visualizar. Mas também tudo é um treino. No início é mais desafiador, porque a nossa mente fica ali com vários pensamentos intrusivos, né? Mas com o tempo, você vai conseguindo imaginar como se fosse um filme passando na sua cabeça. Com mais facilidade essa vida dos seus sonhos. E quanto mais detalhes você colocar, mais vai ficando conhecido, familiar para sua mente aquilo, né? Então, você manifesta, fica mais fácil você manifestar aquilo na sua vida. Né? Sua mente vai começar a buscar situações, oportunidades também para criar aquilo, tá bom? Sem você ter que se esforçar tanto, vai ter que se esforçar, vai ter que agir sim. Porque quando a gente fala de cocriação, manifestação, tem ação. Não é a gente fazer uma meditação e sentar no sofá e falar, meu Deus, vai cair no meu colo, né? Então, sim, a nossa mente vai começar a buscar situações, mas a gente tem que estar atenta a elas, para a gente aproveitar. Uma ideia que vai vir e falar, eu vou falar com essa pessoa, vou fazer isso, fazer aquilo, porque sua mente vai começar a buscar, né, essa mesma energia do que você está imaginando e sentindo e vivenciando. Porque lembra, né? Nossos sentimentos alteram muito a nossa frequência vibracional. Então, se eu imagino com frequência, diariamente, então faça isso hoje antes de dormir. Já mais uma dica para vocês. Faça isso antes de dormir. Deita hoje, em vez de ficar no celular, ficar vendo besteira, ficar vendo Big Brother. Vai, imagina realmente a vida dos seus sonhos, com detalhes, sabe? Onde você tá, o que que você tá vestindo, como é que tá seu corpo, como é que tá se sentindo, como é que você acorda, com energia ou cansada, como agora, todo dia, né? Ah, eu não tomo mais remédio para dormir, eu durmo super bem, como é que é a casa que eu moro, quanto eu ganho, o que que eu faço no meu tempo livre, eu trabalho de casa, eu trabalho, né, online, eu trabalho em um lugar específico,
E é isso, vai brincando com isso, vai imaginando, né? Quando você vê um filme, a nossa mente ela não sabe o que é verdade e o que é inventado da nossa cabeça, tá? Então, vou dar um exemplo. Se você vê um filme de terror, quando você leva susto, você não leva muito susto? Quando você vê um filme triste, você não chora junto? Aquilo não está acontecendo, mas a sua mente está tratando aquilo como real, tanto que tem o sentimento real, né? Então, se você está imaginando ali a vida dos seus sonhos com frequência, você vai ativar sentimentos de alta vibração, né? E aí você vai ficar mais tempo nessa frequência e vai atrair mais disso. E vai deixando aquilo bem familiar para sua mente, tá bom? Essa é dica muito importante, eu faço muito essa, tá? É, E afirmações positivas, sim, para a gente substituir essas crenças limitantes, mas também não é para fazer de qualquer forma, né? A gente ficar repetindo ali, né, no piloto automático, afirmações positivas. Não é assim que a gente vai, ativar. Por isso que muita gente fala que a afirmação positiva não funciona, né? Porque tem a forma certa da gente fazê-la. Então, vou passar isso mais para frente para vocês também. Tá bom? Mas só algumas opções aqui para a gente já começar a mudar tudo isso. Tá bom? Gente, eu fiz alguma coisa antes de a gente entrar aqui que eu risquei tudo aqui nos nossos slides bonitinhos, mas tá tudo certo. Pelo menos dá para ler. Pessoal, dúvidas antes da gente fazer a nossa prática? Deixa eu ler aqui. Beleza, vocês querem que eu mande, né? Na escala de Hertz, de Hawkins, medição em Hertz. Mando para vocês. Beleza. A Márcia, que é aluna já lá do clube, tem tanta coisa lá que nem acessei ainda. Então, Márcia, dá uma explorada, que tem muita coisa legal. É tudo muito complementar. Né? Então, é uma biblioteca gigante para vocês praticarem, para vocês aprofundarem algum tema específico. Então, não deixa de conferir lá, não, tá? E às vezes a gente também fica preso ali nas práticas, na pastinha que a gente mais gosta. Inclusive, tem a pastinha lá só de prosperidade, tem de relacionamentos, mas mindfulness. A gente às vezes fica muito presa em um tema específico e a gente não explora o resto, e tudo muito complementar, tá? Então vamos lá, gente. Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa que vocês queiram comentar agora? Então é muito importante agora que vocês tirem um espacinho aí para vocês. Momento tranquilo. Então você mora com alguém, pede para ninguém te interromper. Se puder ir para um lugarzinho que você fique à vontade. Se não der, tudo bem. Mas só para você realmente aproveitar da melhor forma aqui a nossa prática. Alguém que nunca meditou na vida? Só para saber. Tem várias alunas minhas aqui, então muitas eu sei que sim, mas pode ser alguém não. E também, gente, qualquer dúvida, né? Vou deixar gravado, então quem está assistindo depois, quiser mandar mensagem, o grupo vai ficar fechado, tá? Para não ter interferências, vocês receberem as informações importantes, mas quer mandar uma mensagem no privado, pode mandar, tá? Tô aqui justamente nesses 3 dias para ajudar vocês. Fez sentido até aqui, galera? Se identificaram aí com algumas crenças que eu falei? Ou eu senti tudo sozinha? Dei exemplos meus, inclusive, né? Mas dei exemplos aqui de vários alunos meus, tá? Então, fez sentido aí? Mais alguma crença, por exemplo? Falem aí. Às vezes a gente se ajuda, né? Que vai falar uma outra, fala, ih, eu tenho essa crença. Então, se vocês notam alguma outra crença que eu não falei aqui, tem milhares, coloquem aqui no nosso chat. Que agora vamos investigar aí as nossas crenças limitantes. Então, eu vou dar um tempinho aí, um minutinho, para quem quiser escrever, e vou explicando como é que a gente vai fazer nessa prática em mais 10 minutinhos, tá bom? Vamos fazer primeiro uma prática de meditação de mindfulness, por isso que eu perguntei aqui se alguém nunca tinha meditado. Então, só lembrando, não existe não conseguir meditar, tá? Você vai se distrair sim, e você vai escolher voltar a sua atenção aqui porque eu tô falando, beleza? É só isso, tá? Mas só pra gente aterrar de verdade, e aí vamos levantar para fazer o resto da prática, tá bom? Então pode sentar ou deitar. Se você já está cansada ou cansado, sugiro que faça sentado, vai ser rapidinho, tá bom? Mas é só para você não dormir, porque a segunda parte você vai precisar estar desperto. De relacionamento e dinheiro, né? As crenças que eu citei.
Se souberem mais, vocês notaram aí com vocês, mais alguma crença, pode ser não com relação a dinheiro, tá? Pode ser com relação a outras coisas. Eu dei o exemplo do amor dói, amor é igual sofrimento, né? Então, podem mandar aqui também. Então é isso, vamos para a nossa meditação e aí depois eu explico a segunda parte. Combinado? Todos bem? Então vamos lá, vamos fechar os olhos um pouquinho. Se por acaso isso não for confortável para você, tudo bem. Só relaxe o seu olhar em direção ao chão. Vai fazendo respirações mais lentas, mais profundas, não tem certo e errado. Vai relaxando o seu corpo. A gente tensiona muito o corpo sem nem perceber. Então, relaxa a sua testa, relaxa a sua língua, o seu maxilar, a sua garganta. Vai relaxando os seus ombros sem deixar eles ficarem caídos. Abre o peito de uma forma confortável, essa postura de confiança, de presença para sua prática. Sentindo o peso do seu corpo, aí onde você está, na cadeira, na cama, fazendo respirações mais lentas, mais profundas. Se você quiser, pode colocar uma das suas mãos no abdômen, a outra no peito. Você vai sentindo o movimento do seu corpo respirando. E cada vez que a sua mente devagar, porque ela vai devagar e tá tudo bem, é só você trazer gentilmente a atenção de volta aqui para minha voz. Traz de volta a atenção para o momento presente. Inspirando e expirando com consciência. Vai sentindo o início, meio e o fim da sua inspiração. Início, meio e fim da expiração. Vai ampliando a sua atenção aqui do seu corpo, respirando para os sons à sua volta, vai percebendo os sons do ambiente, só percebendo, sem julgamento. Os sons fazem parte aqui do momento presente também. E devagarzinho, ainda de olhos fechados, vai mexendo lentamente os dedos dos pés, das mãos. Devagarzinho, vai abrindo os olhos, percebendo o ambiente à sua volta. É, pessoal, tudo bem? Prática bem rapidinho de atenção plena, de mindfulness. É só para a gente trazer a atenção aqui mesmo para o presente, para a gente poder fazer nosso exercício aqui de crenças limitantes, tá bom? Então, como é o exercício? Vocês vão precisar ficar de pé para fazer esse exercício, tá? Qualquer dúvida, coloquem aqui no nosso chat. E aí, um ponto importante, tá? Se você toma, por exemplo, muitos remédios, muito remédio para dormir, muito remédio para isso, para aquilo, pode ser que não funcione para você, tá? Porque você vai perguntar para o seu corpo, ou seja, também para o seu eu superior, né? Para o seu inconsciente. Então, a gente vai fazer um teste primeiro. Então, você vai levantar, você vai
zipar o seu campo, que é você fazer assim, como se fosse um zíper que você fecha. Então, levanta, alonga aí um pouquinho até bom, que já estamos terminando a aula, passamos muito tempo sentados. Então, levanta, zipa aqui o seu campo. E você vai fazer um teste primeiro, para você ensinar o seu corpo a responder sim e não. E eu trouxe aqui algumas crenças que a gente vai perguntar agora pro nosso corpo, tá? Então vamos lá. Como eu já fiz no meu, eu vou ficar aqui sentada até porque eu consigo olhar melhor se tem alguma dúvida, alguma coisa. Mas levantem. E vocês vão fazer afirmações básicas, né? Verdadeiras para treinar o corpo. Então vamos lá. Então você vai levantar, vai ficar retinha, paradinha. E geralmente o sim, 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 né? É para frente, não, não, não. Falei afirmações, desculpa, perguntas, né? É sim, 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 é para frente, não, 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 para trás, tá? Então, primeiro, faz esse teste. Sim, 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 fala sim, 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 e nota se o seu corpo vai um pouquinho para frente, pelo menos. Depois, fala mentalmente ou em voz alta, não, não, não. E aí vê se o seu corpo vai um pouquinho para trás, ou muito para trás. E aí vai avisando aqui no chat. Se alguém não conseguiu, me avisa, tá? Lu, não foi. O corpo não respondeu certo. Né? Não foi para trás ou para frente, não fez nada. Pode ser que o não seja parado e o sim seja para frente. O meu não é para trás, tá? Mas pode ser que o seu seja diferente. Então, essa é a primeira parte. Aí você vai começar a fazer perguntas que você já sabe a resposta, tá? Então, meu nome é Luísa e para ver se seu corpo faz sim. Eu tenho X anos. Fala aí sua idade. Eu moro na rua tal. Faz umas 3 perguntas, tá? E testa aí, vê se seu corpo responde. Então, pode ser sua idade, seu nome, o seu endereço. Eu estou com uma blusa verde? Sim ou não? Né? Coisas bem simples, tá? Então faz aí com umas 3 perguntas e a gente continua. Quando forem terminando, vamos dar um oizinho aqui para eu saber, tá? Pra gente fazer juntos. Quem já terminou, podemos seguir? Sempre quer saber. Sim, deu certo? Beleza, maravilha. Deu certo para todo mundo, né? Então, ótimo. Então, perfeito. O corpo está respondendo, tá? Então, agora vocês vão continuar em pé e eu vou falar algumas frases e vocês vão repetir mentalmente ou em voz alta, tá? E vai ver como é que o seu corpo responde. Tá? Você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Pode ser uma afirmação ou uma pergunta, tá? Então, por exemplo, dinheiro é sujo. Aí você pode botar, dinheiro é sujo. É algo que eu acredito? É uma crença limitante minha? Ver o que acontece. Então, primeira crença aqui. E a gente também se afasta muito, né, dos nossos objetivos financeiros, se a gente se sente culpada de ter dinheiro, se a gente associa dinheiro a coisa negativa, né? E a gente fala, nota dinheiro, não pega que é sujo, né? A gente já tem escuta isso desde pequeno. O dinheiro é a causa de todo mal. Quem tem dinheiro é corrupto. Pode usar esses outros também. Vou dando aqui algumas sugestões aos pouquinhos, tá? E aí vocês podem usar todas ou acho que vocês quiserem investigar.
É difícil ganhar dinheiro, ganhar muito dinheiro. Dinheiro não traz felicidade. Isso é uma crença que eu tenho. Eu prefiro ser feliz e não ter dinheiro. Eu não sou boa, não sou bom com dinheiro. Uma outra crença. É errado querer ser rico. A gente imagina que quem quer ser rico é ganancioso, é egoísta. Não se pergunta. É errado querer ser rico. Isso faz sentido para mim? Isso é uma crença que eu tenho. Eu tenho uma crença de não merecimento. Eu não sou merecedora. Eu não sou boa o suficiente. O não merecimento tem muito a ver com não se sentir capaz, não se sentir boa o suficiente. Eu não sou inteligente ou eu sou burra. Uma crença. Perguntei para o seu inconsciente. Eu não sou capaz. Trouxe aqui algumas, tá, gente? Mas vocês podem continuar essa brincadeira com tudo, inclusive, como eu falei, para outras áreas da vida também, tá? Fez sentido aí? Quando eu fiz isso a primeira vez, eu descobri várias crenças. Que quando a pessoa falava, não tem essa crença. Quando eu perguntava pro meu corpo, tinha sim. Isso aconteceu com vocês? Agora, eu falei várias aqui, né? Mas vocês podem começar a notar outras que surgem no dia a dia. E aí brinquem com isso. Entrem em contato com o corpo. Façam isso mais vezes. Com outras crenças, com relação a outras coisas também. Aconteceu também? Sim. Olha que interessante. Então, já vocês estavam perguntando no início da aula, né? Como é que eu descubro, né? Desvendo aí quais são essas crenças limitantes, né? Inconscientes. Porque tem muitas que a gente já sabe, né? Então, isso é interessante. Você tem dúvida sobre alguma crença? Pergunta pro seu corpo. Só com a Michelle? Comigo aconteceu, gente? Não é possível. Vai ser com relação à autoestima, né? Então, quando a gente pergunta, eu me acho bonita? Vê sim ou não. Vai acontecer, a gente pode usar para tudo na vida. Né? Já vi gente usando até para peso, excesso de peso. Eu uso, é, e aí, né, a gente vai fazendo um digging, vai fazendo uma coisa, né, mais aprofundada, mas eu uso o peso para me esconder, para não sofrer, porque ninguém vai olhar para mim em relação, né, relacionamentos amorosos. Então, às vezes a pessoa ganha peso, engorda, porque ela quer se proteger. Porque ela não quer que ninguém olhe para ela, porque ela não quer mais ter nenhum relacionamento que ela não quer sofrer. Então, ela acha que se ela estiver acima do peso, ninguém vai olhar para ela. Então, ela se esconde. E aí você pode descobrir se isso é alguma crença para você, né? Então, enfim, milhões de coisas, estou dando só exemplos, tá? Muito legal, muito bom. É muito interessante isso, né? O corpo respondeu direitinho. Então, ótimo, gente. É muito importante ter conhecimento das nossas crenças, porque agora vocês vão começar a notar como driblá-las aí no dia a dia, né? E não se preocupem, porque vai ter muito mais ferramenta, muito mais dicas. É só ele sentir um pêndulo. É exatamente isso, é usar o nosso corpo como um pêndulo, né? Para ele responder. É isso aí. Nem sempre a gente vai ter um pêndulo ali, né? Então, tá, você se pergunta. Então, isso foi só uma introdução, tá? Mas não se preocupem, que tudo que eu falei aqui, de falar, ai meu Deus, tá bom, eu tenho essa crença, como eu resolvo, socorro, e agora? Respira, tá tudo bem, tá? E a gente vai trabalhar isso nos próximos dias. Então, amanhã vamos falar dos 6 passos para manifestação do que a gente deseja, alguns sabotadores também no meio do caminho, né? Que são importantes a gente saber para a gente driblar, e vamos ter mais prática amanhã e depois de amanhã também, tá bom?
Então, se você gostou dessa aula, mande aí para os seus amigos, para mais pessoas receberem esse conhecimento e estarem aqui com a gente nos próximos dias também. Tá bom? Qualquer dúvida, mandem mensagem lá no Instagram também, podem mandar por lá, insights que vocês têm, quem está assistindo essa aula depois, que eu adoro saber de vocês, mas a gente trocar, né? Porque são práticas que mudaram muito minha vida e de tantas pessoas que eu conheço, né, com quem eu trabalhei, e é muito gostoso ver que está fazendo sentido para vocês. Isso é o mais importante, tá bom? Como remover essas crenças. E aí vamos falar disso nos próximos dias também, não se preocupe, tá bom? Vamos desprogramar e reprogramar. Não só nesses 3 dias, né? Mas vai dar muito insight legal, muito processo de cura para vocês nesses 3 dias, mas tem que continuar trabalhando nisso, né? Nessas crenças. Mas já demos um passo aqui que foi identificar um monte de crenças, tá bom? Então espero vocês amanhã, no mesmo bate-hora, mesmo bate-canal, 7h30 para vocês, tá bom? E vamos nos falando também lá no Instagram. Obrigada, gente, pela companhia. Adorei vocês aqui. Obrigada aqui pela troca também. Um beijo. Boa noite para vocês.